O anime começa em um laboratório cheio de animais sendo usados para experimentos científicos. De forma inesperada, o local é invadido por um grupo que se apresenta como o Animal Liberation Alliance. Alguns policiais chegam e questionam o que eles estão fazendo ali, mas logo percebem que suas armas são muito inferiores às dos homens mascarados. Dominados, os policiais recebem um aviso claro: ninguém deve tentar resistir, pois qualquer tentativa trará consequências graves. Um dos invasores comenta que quase acertou alguém por acidente, pede desculpas e diz que ficou tão assustado que quase se sujou todo. Pouco depois, o grupo consegue libertar todos os animais que estavam sendo mantidos no laboratório. Antes de sair, um deles declara que a aliança vai pôr fim aos experimentos cruéis realizados naquele lugar. No entanto, um dos membros pede de repente que todos parem, dizendo que algo está errado. Eles logo encontram uma chimpanzé que foi baleada, caída no chão e sangrando muito. Indignados, eles acreditam que isso também fazia parte dos experimentos. Eles pedem um momento quando percebem que o animal está sofrendo um aborto e que, se nada for feito, tanto a mãe quanto o filhote vão morrer. Porém, eles são informados de que a polícia já foi alertada e que precisam sair imediatamente. Sem saber o que mais fazer, um deles decide levar o animal com eles, afirmando que não pode deixar um ser indefeso nas mãos de pessoas que ignoram completamente as leis de proteção animal. A cena muda para um hospital, onde o parto da chimpanzé é bem sucedido e o bebê nasce completamente saudável. Após vários exames, os médicos descobrem que a criança é um híbrido nascido de uma chimpanzé e de um humano, conhecido como um humanoide. O anime então apresenta mais contexto sobre o mundo da história, mencionando que em 1850, Charles Darwin publicou A Origem das Espécies. Alguns anos depois, conhecemos Hannah, a mulher responsável por criar o protagonista, Charlie, o híbrido. Ela está muito preocupada porque o garoto desapareceu na floresta e já está atrasado para a escola. Hannah chama ele repetidamente até que Charlie aparece, chamando-a de mãe e também se referindo ao homem ao lado dela como pai. É explicado que Charlie foi adotado por essa família quando era muito pequeno e desde então foi tratado como filho. Hannah pede que ele respeite todos e evite pular de galho em galho, como costuma fazer. Seu pai pergunta se ele está nervoso com o primeiro dia de aula, mas Charlie parece calmo e acredita que será um ótimo dia. Quando chegam em frente à escola, Hannah demonstra preocupação mais uma vez e pergunta se ele realmente está bem. Eles decidiram matriculá-lo ali, para que ele pudesse ter uma vida normal, fazer amigos e estudar como qualquer outro aluno. Antes de se despedir, ela pede que se comporte, enquanto o pai tenta tranquilizá-la, dizendo para confiar mais no filho. Assim que Charlie entra na escola, ele se torna o centro das atenções. A notícia se espalha rapidamente e muitos começam a chamá-lo de Humanzé. Os comentários intensificam quando descobrem que ele é filho do Dr. Grossman e de uma chimpanzé. A curiosidade aumenta ainda mais quando sabem que ele já visitou a Casa Branca uma vez. Mesmo assim, ao entrar na sala de aula, Charlie é educado com todos, aparentemente indiferente aos sussurros e olhares. Em outro momento, um grupo de garotas comenta que Charlie é muito fofo e que se ele tivesse uma conta no Instagram, seria extremamente popular. Uma delas sugere convidá-lo para o grupo e tirar uma foto, ideia que as outras gostam. Um dos meninos, porém, prefere manter distância, afirmando que leu em algum lugar que uma chimpanzé consegue levantar facilmente até 300 quilos. Mais tarde, um grupo de alunos se reúne ao notar um gato preso no alto de uma árvore. O galho parece prestes a quebrar, e alguns sugerem chamar uma ambulância ou até a TV para ajudar. De repente, uma garota aparece tentando resgatar o animal, e todos dizem para ela parar de bancar a heroína. Mesmo assim, ela ignora os avisos. O nome dela é Lucy, conhecida como a nerd da escola. Todos se perguntam se ela realmente vai conseguir. O gato assustado hesita em confiar nela, mas aos poucos se aproxima. No entanto, Lucy escorrega e, por sorte, consegue segurar no animal. Os alunos pedem que ela desça com cuidado, alertando que se cair, vai se envergonhar na frente de todos. O problema é que o galho começa a rachar e Charlie percebe o perigo à distância. Em um instante, ele pula pela janela e consegue segurar Lucy e o gato antes que algo pior aconteça. Todos ficam impressionados com o que Charlie fez e começam a gravar, achando aquilo incrível. Antes que Lucy possa agradecê-lo, Charlie apenas diz que o gato não está machucado e o entrega a ela. O feito deixa todos atônitos e alguns comentam que ele realmente parece uma chimpanzé. Um dos meninos, porém, não consegue entender como aquilo foi possível.
já que nem mesmo uma chimpanzé normal conseguiria fazer algo assim, dizendo que Charlie parece uma criatura de outro mundo. A cena então se move para a cafeteria onde Charlie está almoçando. Lucy cria coragem e pergunta se o lugar à mesa dele está ocupado. Ele hesita por um momento e depois diz que qualquer um pode sentar onde quiser. Ao se sentar, Lucy fala sobre uma famosa pergunta feita por um filósofo que se perguntava como seria ser um morcego, como os morcegos percebem o mundo. Ela diz que chegou à conclusão de que a única forma de realmente saber seria sendo um morcego. Charlie percebe o que ela quer perguntar e diz que ela pode perguntar sem problema algum. Lucy admite que sempre quis saber como é ser um humanzê e se eles veem o mundo de forma diferente. Charlie responde que sempre se perguntou como é ser humano. Lucy fica feliz e pergunta se eles podem ser amigos, e ele concorda. Em seguida, ela explica que levou o caso dele à administração da escola e que estão tentando encontrar um lugar adequado para ele. Nesse momento, duas garotas aparecem pedindo para tirar uma foto com o Charlie, e ele aceita. Elas notam que não há carne em seu prato e perguntam se ele não come esse tipo de comida. Charlie responde que não sabe se já comeu, já que seus pais são veganos e ele seguiu o mesmo caminho. De repente, Alce aparece claramente irritado e começa a zombar de Charlie. As garotas pedem que ele pare, mas Alce continua. Elas explicam que ele anda nervoso ultimamente porque a família dele é dona de uma lanchonete. Alce então faz uma pergunta provocativa. Se todos os veganos amam os animais, o que fariam se um rato com uma doença incurável os mordesse e apenas uma vida pudesse ser salva? Charlie responde que mataria o rato. Alce não entende e diz que, para um vegano, a vida de um animal deveria valer o mesmo que a de um humano. Charlie responde que se não fizesse isso, ele próprio morreria. Alce começa a gritar para que todos ouçam, dizendo que, no fim, os veganos não são diferentes dos carnívoros. Um garoto loiro manda o Alce ir embora. Charlie encerra a discussão, dizendo que se fosse o Alce o doente, ele o mataria também. Todos ficam chocados com essa resposta. Ao sair da escola, Charlie vê sua mãe esperando, mas ao percebê-la, simplesmente vira o rosto e vai embora. Lucy decide seguir Charlie logo depois, mas acaba encontrando-o ajoelhado, salvando uma borboleta que estava prestes a ser comida por uma aranha. Quando vê a cena, ela fica surpresa e impressionada com a atitude dele. Pouco depois, a mãe de Charlie se aproxima. Ele comenta casualmente que apenas tirou a comida da aranha, mas ela pede que se apressem, explicando que alguém está esperando por eles em casa. Enquanto se afastam, Lucy observa Charlie à distância e percebe que ele realmente é uma pessoa muito gentil. Sem dizer nada, ela sorri suavemente. A cena muda para Charlie dentro do carro ao lado da mãe. Ela pergunta como foi o primeiro dia de aula, mas o garoto parece não entender totalmente a pergunta. Então ela pergunta se ele conseguiu fazer amigos, e espera que ele não tenha passado o dia todo pulando em árvores. Charlie responde que não, e os dois seguem calmamente para casa. Em seguida, a cena muda abruptamente para um local sendo destruído por uma explosão, deixando várias pessoas feridas. No local fica um desenho do rosto de um monge, junto com a assinatura da aliança responsável pelo ataque. Logo depois, vemos um grupo de pessoas comemorando o atentado. Alguém comenta que havia uma criança no local, mas o líder não demonstra preocupação. Para eles, este é apenas o começo, uma declaração de guerra, e em guerra não há espaço para misericórdia. Danos colaterais são considerados inevitáveis. O líder então dá um passo à frente e pergunta quantos animais eles conseguiram resgatar. Os outros respondem que só têm informações sobre os humanos. Enfurecido, ele chama a atenção de todos e declara que os únicos dignos de compaixão são os animais. Segundo ele, são eles que nascem apenas para sofrer e morrer pelas mãos dos humanos. Ao ouvir isso, alguns membros começam a chorar, compartilhando a dor e a revolta do líder. Pouco depois, um homem chega trazendo notícias. Ele diz que a explosão está sendo comentada em todos os sites e redes sociais. Em seguida, mostra uma foto de Charlie e afirma que o garoto será o próximo alvo. 15 anos já se passaram, então não há motivo nenhum para esperar. Eles devem capturá-lo por qualquer meio necessário para continuar a War of the Wing. Assim termina o primeiro episódio. Se você gostou, deixe um like, inscreva-se no canal para mais conteúdo e nos vemos na próxima semana com mais desse anime. Até a próxima!